Shalom, shalom, sejam bem-vindos a mais um Israel para Jesus, programa destinado a compartilhar informações e conteúdos sobre o povo judeu, sobre os costumes, as tradições, a cultura judaica milenar, como também trazer informações sobre o trabalho de evangelização, o trabalho missionário realizado aqui no Brasil, em Israel e em outras partes do mundo, evangelização entre os judeus. E sempre também aqui nesse programa nós encorajamos você a se unir a nós nesta tarefa tão importante e especial que é fazer o nome de Jesus conhecido entre judeus e não judeus. O mês de março é um mês muito importante porque é um mês que nós comemoramos, celebramos a chegada dos judeus aqui no Brasil. Esse povo que tanto contribuiu para o desenvolvimento do nosso país. Nós vamos, ao longo do programa de hoje, falar um pouquinho a respeito deste assunto e também trazer aqui algumas informações sobre a maneira como os judeus puderam contribuir em diversas áreas da nossa sociedade, ajudando a construir o nosso país. De forma mais específica e direta, o mês da imigração judaica ao Brasil, ou o dia, dia 18 de março, todo o dia 18 do mês de março é comemorado ou celebrado esta importante chegada, essa importante vinda de um dos povos aí milenares que nós temos e que tem uma grande relevância e importância para nós cristãos, uma vez que a Bíblia toda é judaica. Deus criou o povo de Israel para que por meio do povo de Israel o Messias pudesse vir ao mundo, pudesse se revelar. Deus utilizou os judeus para que pudesse, movido pelo Espírito Santo, escrever a Bíblia. A igreja começa com os judeus, ela começa 100% judaica. Os apóstolos eram judeus e então nós temos de uma maneira espiritual, vamos dizer assim, O texto de Romanos fala bem sobre isso. Nós temos um agradecimento especial para com esse povo, mas também na área aí da tecnologia, na área aí da navegação, na área da arte, do entretenimento, do vestuário, da medicina, da ciência. Nós temos aí grandes feitos que os judeus puderam, então, aí contribuir com a história da humanidade. E, como disse, aqui no Brasil, a vinda desse povo para cá trouxe muitas vantagens e benefícios para nós. Então, no programa de hoje nós vamos falar a respeito disso. Quando foi, então, que começou esse período de imigração? Quando que os judeus chegaram aqui no Brasil? Na verdade, a história da vinda dos judeus para cá, ela está intimamente ligada com a história do nosso país, Porque desde quando o Brasil foi descoberto, lá pelos idos de 1500, nós já temos neste início aí já a presença de judeus aqui no Brasil. Mas antes de nós pontuarmos esta saga, quando os judeus começam a vir para cá, vamos fazer apenas uma retrospectiva e um pouco mais para trás, próximo ao período bíblico, e vamos puxar esse fio, desde lá do ano 70 da nossa era, 70 depois de Cristo, que foi o período que acontece a diáspora, que nada mais é do que a dispersão judaica de Jerusalém, de Israel. O ano 70 é o ano marcado pela destruição do segundo templo em Jerusalém e destruição da cidade de Jerusalém pelo exército romano, sob a liderança do general Tito, um dos mais estrategistas, homens de guerra que o Império Romano teve ao longo do seu tempo de reinado. Então, nesse período aí houve uma batalha sangrenta, batalha judaico-romana, e muitos judeus foram mortos, romanos também, e não teve chance, Depois de uma batalha aí sangrenta, os judeus foram dispersos, aí saindo de Jerusalém e indo
para diversos outros lugares. Depois, um pouco mais para frente, no ano 135, houve novamente, né, ainda ficaram alguns judeus, e esses outros judeus também, no ano 135, houve uma nova guerra contra os romanos, e aí sim, depois desse período, aí que os judeus mesmo foram aí numa quantidade ainda maior, dispersos por várias nações. Então esse é o período que marca aí a diáspora, a dispersão. Saindo então de Jerusalém, os judeus vão se concentrar então pela Ásia Menor, na região da Anatólia, também pelo norte da África e também nas regiões da Europa, Alemanha, França. Então, primeiramente para esses três, né, essas três regiões. É claro que mesmo antes do ano 70, no período bíblico, nós já temos judeus que já estão morando, vivendo fora de Israel. Judeus vivendo na Itália, vivendo na Grécia. Nós temos até antes, até no período do Antigo Testamento, quando os judeus foram dispersos para a Babilônia, depois para a Síria, nós já temos judeus caminhando, né, e vivendo até numa quantidade considerável em outros lugares fora de Jerusalém. Mas é esse período do ano 70, depois da morte, ressurreição e ascensão do Senhor Jesus, que acontece aí sendo espalhado. Então eles vão primeiramente para essas regiões, e depois dessas regiões, então os judeus vão para o lado da Península Ibérica, região da Espanha, região de Portugal, depois eles saem mais para frente, vão para a Holanda, vão também para a região da Turquia e região ali da Iugoslávia, da Croácia, Albânia, né? E os judeus começam aí a se espalhar entre vários lugares. E é de lá, dessa região da Península Ibérica, mais precisamente de Portugal, que os judeus então saem e os primeiros judeus chegam aqui ao Brasil. Mas por que eles saem de Portugal? O que eles vieram fazer aqui numa terra que estava sendo recém-descoberta, né? Ainda não estava aí funcionando longe de estar funcionando como um país, como uma nação, né? Ou como um império, algo nesse sentido. Mas o que motivou os judeus a saírem de lá? A maior parte, né? Quase assim que todos os movimentos imigratórios feitos por judeus, e migratórios também, né, foram sempre debaixo de grandes perseguições, de grandes ataques contra os judeus. E a vinda dos judeus para o Brasil não foi diferente, foi assim também. Primeiramente, os judeus, eles gozavam de uma certa liberdade, né, em Portugal. Logo que eles chegaram lá, então eles começaram a se desenvolver, ocupar vários cargos junto à corte, né, portuguesa. Então eles estavam ocupando a área da medicina, a área da economia, da contabilidade, né, uma expertise com números, com negócios, no comércio, e também tinham a liberdade de praticar a sua religião. Só que foi até um certo período. Depois as coisas começaram a complicar para os judeus. Eles foram forçados a se converterem ao cristianismo, né, pela Igreja Católica, porque a ideia era que Portugal fosse uma nação só de fiéis, né, e que não houvesse nenhum outro povo, nenhum outro tipo de religião que fosse praticada ali. Então, os muçulmanos, os judeus e todo e qualquer outro tipo de povo que estava ali professando uma outra religião que não o cristianismo católico, então deveria ser expulso, banido do país. Para que os judeus permanecessem lá, então eles se converteram de uma forma compulsória ao cristianismo. Mas a coisa começou a complicar um pouco mais, porque não apenas isso, mas os judeus passaram a ser perseguidos mesmo, né, a ponto de, então, eles terem que sair de Portugal. Começou durante esse período, por volta do ano 1505, 1506, uma seca em Portugal que afetou a economia, e aí as condições ficaram muito difíceis em Portugal nesse período, e aí culparam os judeus por essa seca, né? Então eles disseram, olha, Deus está nos castigando por termos judeus aqui presentes. Então começou um massacre e os judeus saíram de Portugal. Como era esse período em que as caravelas, né, as embarcações estavam vindo para o Brasil,
Então os judeus acharam uma grande oportunidade de recomeçar a vida e se reestruturar aqui no Brasil. Então, por volta de 1506, os primeiros judeus começam a chegar aqui no Brasil, e nós temos vários livros que registram, né, que nessas caravelas, né, de Pedro Álvares Cabral e toda essa turma, né, que vem para o Brasil para colonizar aqui a terra, o sistema de navegação dessas embarcações estava nas mãos de judeus que já dominavam, né, essa técnica. Então os judeus começam a vir, mas ainda ficaram aí alguns poucos judeus ainda, né, ou uma quantidade razoável em Portugal. E aí, no ano de 1530, por volta de 1530, houve uma inquisição em Portugal, em que os judeus estavam sendo perseguidos pela sua religião, e aqueles que estavam lá também fizeram um movimento de saída, né? O êxodo ali de Portugal, e mais uma vez eles são espalhados por vários lugares e vem também uma boa parte aqui para o Brasil. Mas como se não bastasse a Inquisição contra os judeus na Europa, lá em Portugal, em 1591 aconteceu uma Inquisição aqui também no Brasil. Entre outras coisas, né? Além de outras coisas, por conta da disseminação do judaísmo que estava acontecendo aqui com os judeus que já tinham chegado aqui desde 1506. Então, 1591 teve uma Inquisição aqui no Brasil. E aí, muitos judeus foram perseguidos. E muitos deles, então, acabam indo fugir para o Nordeste. Então, a região Nordeste do nosso país começou, então, a receber esses primeiros judeus, né? Quando eles vêm da primeira leva, em 1506, eles vão se concentrar na região norte, região do Amazonas, né? E agora, né, 1591, com a perseguição aqui, né, para não sair do país, eles acabam indo para a região do Nordeste. Mais para frente, no ano de 1630, vai acontecer também algo na história do nosso país que também vai contribuir para o aumento de judeus aqui no Brasil. No ano de 1630, acontece a invasão holandesa, né? Aqui no Brasil, estava se desenvolvendo bastante, né, a comercialização do açúcar. Então os holandeses olharam e viram uma grande oportunidade de estabelecerem vários negócios, né? Então, aí mais ou menos de 68, 70 embarcações saem da Holanda e vêm para o Brasil, cerca de 7.000 homens, e dentre esse número aí existiam judeus que também veio para o Brasil, vendo também como uma grande oportunidade. A ideia da Holanda era fazer uma colonização também aqui no Brasil, chamava, né, aqui de Nova Holanda, né, e dominar os negócios açucareiros aqui. Então eles investiram no negócio aqui e ficaram durante 20 anos de forma mais específica no Nordeste e em Recife. Nesse período, aqui no Brasil, já não tinha mais o período da Inquisição, os judeus estavam vivendo bem aqui, né, na região norte, na região nordeste aqui do nosso país. Eles tinham liberdade de se desenvolverem, né, como cidadãos, também exercerem de uma forma livre a sua religião, e as coisas estavam caminhando bem. Tão bem que então é nesse período que surge a primeira sinagoga, não apenas do Brasil, mas das Américas, em Recife, em Pernambuco. Sinagoga que está lá até hoje, e hoje funciona como um museu. Não tem serviço religioso lá, mas funciona como um museu. Então é nesse período da invasão holandesa, quando os judeus estão estabelecidos em Recife, que a primeira sinagoga das Américas ela é construída, e foi aqui no Brasil, lá em Recife. Então, aproximadamente 20 anos aí após, né, 1630, em 1654, os portugueses chegam aqui e expulsam os holandeses de Recife e expulsam os judeus também. Judeu não tem vida fácil em nenhum momento da história, né? Expulsam os judeus também, e aí muitos judeus acabam se refugiando no sertão, permanecem no Nordeste, mas vão, né, para os rincões, né, para os cantos, né, e acabam indo para o sertão brasileiro. E aí a coisa, né, começa a ter uma influência maior, né, da cultura judaica no nosso país, né? Eu trouxe aqui uma curiosidade aqui para mostrar para vocês esse chapéu nordestino aqui, olha só.
Muito usado também no cangaço, pelos cangaceiros, né? Mas o que eles utilizavam era um pouco maior, né? Um formato mais triangular. Mas se a gente olhar na internet, né, e jogar lá nas imagens, né, de como que era vestimento, chapéu de cangaceiro, chapéu nordestino, nós vamos verificar que tinham estrelas de Davi que estavam também, que eram colocadas aqui como adereço, como enfeite no chapéu. E esse chapéu aqui, ele contém aqui essas tiras aqui de couro, né, dos dois lados, e os chapéus que eram utilizados pelos cangaceiros, essas tiras aqui elas eram até maiores, como essa daqui. Agora, o que isso aqui tem a ver, né, com o judaísmo? O que isso, né, esse chapéu aqui do sertão tem a ver com qual a influência judaica nisso tudo? Primeiro que, como falei, é muito fácil nós encontrarmos a estrela de Davi. Então, a estrela de Davi, o Maguém Davi, é um dos principais símbolos judaicos. E os judeus colocavam isso, né, nas vestimentas que eles mesmos utilizavam. E essas tiras aqui, elas representam os peiotes, que são as franjas que os judeus ortodoxos utilizam até hoje. Aqui, né, deixam as franjas, né, as tranças aqui, costeleta, né, maior. Isso aqui, então, simboliza. Então, quando está usando isso, parece estar usando o quipá, né, a cobertura, né, com o adereço da estrela de Davi e com as tiras aqui que representam os peiotes. Isso aqui é só um exemplo da influência do judaísmo na nossa cultura, né? Na nossa cultura nordestina. E muitos nordestinos que tinham ascendência judaica, né, bem longe, que nem sabia, ao longo dos anos, ao passar dos anos, usava isso. E até hoje muitos nem sabem o real motivo, né, por que dessas tranças aqui, o significado, né, da estrela. Vamos dizer, nós fazemos isso por conta da tradição, do costume, né? Mas as pesquisas, né, depois mais recentes, foram evidenciando e mostrando. Um outro costume também dos judeus utilizarem pedras nos túmulos. Judeus não, os nordestinos, foi encontrado no sertão do nosso Nordeste essa prática de colocar pedras em cima dos túmulos, né, no sepultamento. Isso é uma prática judaica. Quem assistiu a Lista de Schindler, nas últimas cenas ali do filme, a gente vê lá, né, a cena do cemitério e os sobreviventes indo ali visitar, e você vê várias pedras em cima do túmulo. Lá em Jerusalém também, quando você passa em algum cemitério, você vai ver várias pedras em cima. Isso são costumes. Costumes oriundos aí do judaísmo. Uma outra coisa também, nesse período em que os judeus estão lá no sertão do nosso Brasil, 1600 e pouco, 1700, os judeus, por conta, né, de já terem sido perseguidos por conta da Inquisição aqui, eles começam a ficar mais ressabiados. Então eles têm uma certa liberdade, ao mesmo tempo pisando em ovos, né? E o sábado, né, o Shabat, nós sabemos que ele começa às 18 horas da sexta-feira. O dia começa no final do dia, não à meia-noite, como o nosso costume, né? Isso para os judeus. E começa quando aponta a primeira estrela no céu. O que as crianças judias elas faziam? Elas tinham o costume de apontar para o céu e falar, olha lá a estrela, né? Isso evidenciava que era uma família judia, porque quem esperava a estrela aparecer, a primeira estrela aparecer no céu, eram os judeus, porque marcava a virada de um novo dia. E os pais falavam assim, olha, vocês precisam parar de fazer isso, senão nós vamos cada vez mais serem identificados como uma família judia. Então os pais precisaram criar uma superstição e diziam para os filhos, para eles pararem de fazer isso. Falaram assim, olha, se vocês apontarem o dedo para a estrela, vai nascer uma verruga na ponta do seu dedo. Isso ficou também passando de geração em geração, né, também como uma superstição, né, de que se apontasse o dedo para a estrela ia surgir uma verruga. De onde aparece isso? Isso veio também por conta dos judeus, por conta de todo esse receio aí, esse cuidado que os pais tinham, criado então essa superstição aí. E várias outras coisas. Olha, tem um documentário no YouTube mesmo que chama A Estrela Oculta do Sertão. E lá é um documentário de famílias judias e eles vão contando várias, né, tradições de judeus que moram lá, né, e judeus também são entrevistados e que, né, suas famílias cresceram lá, se desenvolveram lá no sertão.
e tem umas curiosidades, coisas bem interessantes, vale a pena a gente dar uma conferida. Muito bem, então 1630 é o período então que a gente tem uma grande quantidade de judeus que vem aqui para o Brasil. Depois, mais para frente, em 1810, Dom João VI ele vai organizar a administração da corte aqui no Brasil. E isso acontece no Rio de Janeiro. Então, com isso, com esse olhar, né, dos portugueses para o Rio de Janeiro, agora de uma forma mais específica, para administrar a corte e tudo mais, muitos judeus vêm da Europa e vêm para o Brasil, e agora já vêm para a região sudeste, vêm para o Rio de Janeiro. E mais para frente, em 1891, acontece algo também na Europa Oriental, chamado de pogroms. Pogrom. O que são os pogroms? Pogrom é uma palavra russa que significa destruição. Então, ficou marcado como ataques antissemitas na Europa Oriental, sobretudo na Rússia. Então, os judeus eram atacados, massacrados e mortos. Então, com essa onda de destruição, né, os pogroms lá na Europa Oriental em 1890, 1891, muitos judeus então saem da Europa Oriental e vão aí para diversos lugares, e um desses lugares é aqui no Brasil. Então, esse é um período que também muitos judeus vêm e também vão se estabelecer pela região do Rio de Janeiro. Mas é na década de 30 que nós temos aí a maior quantidade de judeus vindo para o Sudeste, não apenas no Rio de Janeiro, mas para São Paulo também. Então, a década de 30, né, e o final também da década de 30 é marcada por uma onda grande de judeus que vêm para o Brasil, vêm para o Rio de Janeiro e vêm para São Paulo. Esse período é o período em que nós temos uma maior quantidade de judeus chegando ao Brasil. Cerca de 50 mil judeus, quase a metade do que temos hoje. Cerca de 120 mil judeus hoje no Brasil. Mas é nessa década de 30, então, que os judeus vêm. Então, os judeus vindo para o Rio de Janeiro e para São Paulo, começa a desenvolver o comércio no Rio de Janeiro. Os judeus, por esse instinto de sobreviver, de ter que sobreviver em lugares fora da sua terra, né, peregrinando pelo mundo, passando por vários países, por todos os continentes, imigrando de um lado para o outro, né, por conta de perseguições, os judeus foram desenvolvendo, e também por ter na cultura muito o estudo, a pesquisa, o desenvolvimento. Tudo isso serviu para que aqui no nosso país, no Rio de Janeiro e São Paulo, os judeus ajudaram a desenvolver a região sudeste. Então, o comércio começou a se desenvolver no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo também. Muito do que temos hoje no comércio, por exemplo, do Brás, a Moca, Ipiranga, né, os judeus sefaraditas, né, oriundos da África, de Portugal, da Espanha, são judeus sefaraditas. Eles ocuparam esses bairros. E os judeus askenazitas, que são judeus da Alemanha, eles ocuparam mais a região da Estação da Luz. Então, muito do que temos hoje, na José Paulino, no Brás, no Bom Retiro, o comércio, isso muito foi desenvolvido pelos judeus na década de 30, quando eles chegaram aqui de uma forma mais maciça aqui em São Paulo. E aí nós temos, né, na área da medicina, nós temos na área do entretenimento, né, na área das artes, os judeus ajudando aí o desenvolvimento, né, do nosso país, na construção do nosso país. Hoje nós temos cerca de 120 mil judeus. É difícil assim chegar a um número bem próximo, né? Mas assim, número aproximado aí da Confederação Israelita aqui no Brasil, já de alguns anos, né? Eles não têm o costume assim de sempre estar atualizando, né, esses números, mas cerca de 120 mil judeus aí aproximadamente temos no Brasil. Então o Brasil é o segundo país da América do Sul com a maior quantidade de judeus, perdendo apenas para a Argentina, né? E em São Paulo está a maior parte dos judeus, cerca de 50 mil judeus aproximadamente. No Rio de Janeiro, uns 30
mil judeus. E depois nós temos no Rio Grande do Sul, que é o terceiro estado com a maior quantidade de judeus. Depois Minas Gerais, Santa Catarina e depois espalhado quantidades menores na região do norte e na região nordeste também. Então, temos aí cerca de 120 mil judeus aqui no Brasil atualmente. Então, esse é uma data marcante, né, para o judaísmo e para os judeus que moram aqui no Brasil, porque essa é a data, 18 de março, comemora-se então essa chegada, essa imigração judaica aqui no Brasil. E o Brasil sempre foi marcado, né, por ser receptivo, né, não só para os judeus, mas diversos outros povos também, né? Nós temos aqui várias nações dentro do nosso país, né? O Brasil, salvo alguns momentos pontuais, né, é um país que acolheu bem, né, os imigrantes, sobretudo os judeus, e só aí, mais ou menos no período do governo de Getúlio Vargas, que o Brasil não estava tão amigável com os judeus, né? Durante o período do governo de Getúlio Vargas, ele impediu a imigração de judeus para cá, né? Então foi um período em que nós não recebemos muitos judeus, mas nos outros períodos da história, tirando também o período da Inquisição lá, como nós falamos, em 1591, né, os judeus sempre tiveram no Brasil um lugar bom para se viver. Os judeus de todo o mundo, né, inclusive de Israel, também tem um agradecimento muito especial ao Brasil, porque quando da partilha das terras, né, em 1948, em que os judeus tiveram aí acesso a ter novamente parte da sua terra e pudessem então começar a retornar para Israel, e onde foi estabelecido o novo Estado de Israel, o presidente da ONU naquela ocasião, e a ONU foi levantada, um dos principais motivos era para isso, né, para organizar as terras, né, e colocar os povos nos seus devidos lugares, né, fazer essas acomodações, esses acordos. Quem presidia foi o Oswaldo Aranha, brasileiro, né, e que lá em Israel tem até uma rua chamada Oswaldo Aranha, em homenagem a esse brasileiro que os judeus no mundo inteiro estima bastante e sempre faz aí uma reverência, né? Então, o Brasil é um país em que recebe, né, muita gente, vários povos, né, e várias colônias temos aqui no nosso país, de italianos, portugueses, né, japoneses, bolivianos, venezuelanos, né, sul-coreanos e também, né, árabes também, né, nós temos uma quantidade grande aqui também de árabes vivendo no nosso Brasil, mas também o Brasil reservou um espaço especial para receber os judeus. Então é isso, trazendo um pouco de história aqui no Israel para Jesus. Hoje o programa foi um pouco mais diferente, porque nós trouxemos um pouco de história também do Brasil, né, que está intimamente ligado também com a história, né, da chegada dos judeus aqui no Brasil. Então, quero agradecer você que esteve conosco aqui, assistindo aqui até o final do nosso programa. Sempre lembrando você, né, de entrar nas nossas redes sociais, estarem atento àquilo que o Instituto Tzadik faz, né? Nós somos um instituto bíblico missionário que temos um foco, né, um objetivo maior é do trabalho missional entre os judeus, né? Então nós queremos incentivar você a interceder por esse povo, a orar para que possam receber Jesus como seu Salvador, como seu Messias, e que os judeus possam também aí poder conhecer Jesus e também pregar para o seu próprio povo. Se você fala assim, poxa, mas é tão difícil, como é que eu poderia participar, evangelizar judeu é tão difícil? Não é tão difícil assim. Nós temos o site omessiasjudeu.org. É muito fácil, omessiasjudeu.org é um site desenvolvido pelo Instituto Tzadik, onde lá você tem testemunhos de judeus crentes,
né? Dando testemunho da sua vida e da sua conversão, falando de Jesus. E a ideia é que esse conteúdo chegue por meio das redes sociais até um judeu que precisa conhecer Jesus. Então você pode compartilhar isso nas suas redes sociais. Se você conhece um judeu lá na universidade, no seu ambiente de trabalho ou como um vizinho, né? Você pode então falar assim, olha, tem um site interessante, messiasjudeu.org, e entra lá, né, e confere que tem material interessante. É uma maneira também de você poder disseminar a palavra de Deus entre os judeus. Então, sem mais delongas, quero desejar aí um grande abraço a vocês. Obrigado por estar conosco. Shalom Aleichem e até o nosso próximo programa.